Oi, Ruth. Oi, como é que vamos? Vamos bem, e você? Também, depois desses dias calorentos, né? Que nós tivemos, Muito quente. Aqui, estava previsto que hoje ia baixar a temperatura até 10 graus. Realmente, podia baixar 10 graus, porque estava a 30, podia ser 20, mas não baixou os 10 graus. Agora está previsto para amanhã. chuva, né? Amanhã de manhã, chuva fraca, não é chuva forte, mas que vai baixar mais, mas está muito quente. Estamos tendo uma amostra do E verão. ontem tava uma névoa meio. É porque estava o que eles chamam de Ramsine, que ah, tem esse vento do deserto, né, que traz muita poeira, e estava muito nublado, é, e lá no sul, então é uma coisa horrível. né? São Mas que as está areias do bem no deserto. deserto, bem no deserto. Ah, Ao lado do Sinai, do Negev, quer dizer, toda uma região de desertos, é. o Mas não deserto estava de tão quente, Jerusalém, engraçado. Eles disseram que ontem, mas aqui em Tel Aviv não estava muito quente. que estava quente, Estava, não é? Bom, bem quente. Eu também agora estou com ar-resfriado ligado. é? É, Não, está quente. é. E aí, Ruth, o que que temos para essa semana? Como é que foi essa semana? A gente teve Essa manifestação semana segunda-feira. foi uma semana realmente confusa, né? Foi confusa? Porque Qual semana que não tem sido confusa? mais tarde, de mal a pior. Ah, Eu é? mandei aquele comunicado, depois eu não mandei mais, porque toda hora acontecia uma coisa, né? Porque teve na semana, nós falamos no sábado, quando foi de terça para quarta, então morreu um, um, um palestino que estava em prisão administrativa, porque ele, pessoalmente, não cometeu atos de terrorismo, ele não matou ninguém com as mãos dele, mas ele era um organizador, um incitador. Ele ia na casa de cada família de terrorista que foi preso, que foi morto, para incitar, para dizer que é isso mesmo que tem que fazer, que tem que mandar os filhos matarem. Ele próprio não matou ninguém, mas ele era um incitador e, por causa disso, isso também é crime, né? Claro. Incitar É o mandante, ao né? crime, é o É. mandante, pois é crime. Então, ele foi julgado, foi condenado, e já tem uns 12 anos que ele estava assim, entrando e saindo da prisão. Mas ele era um camarada inteligente, muito um ideólogo, muito fanático, e ele usava sempre de uma arma. Ele começava a fazer greve de fome na prisão. Então, aí e se recusava a toda e qualquer medicação. E há uns 5 anos atrás, ele chegou num estado tal que ele perdeu a consciência. Então, levaram ele para o hospital, porque aí ele não precisava dizer se quer ou não. Levaram para o hospital e deram soro e deram todos os sais, né, básicos que o organismo precisa para funcionar. E ele voltou a si, e ele disse que então ele ia outra vez entrar em greve de fome, e conseguiram os advogados e o Shabak, o Exército, entrar em um acordo com ele para ele viver em paz. E aí iam liberá-lo. E liberaram. Liberaram, ele se recompôs, ficou bem fisicamente e voltou. Voltou Voltou a fazer a o que ele tocar fazia, terror. Ah, né? Então, foi novamente preso, foi novamente julgado, novamente condenado, e ele já estava há 86 dias em greve de fome. nossa. A última vez que ele quase que morreu, ele já estava há 100 dias
em greve de fome. Forte E de ele, modo que né? não adiantava, na prisão traziam médico e queriam dar soro, não adiantava nada, porque ele está consciente, ele não consente. Então, é impossível. E naquela noite de terça para quarta, ele morreu na cela, ninguém viu. De manhã, quando foram fazer a contagem, o homem estava morto. Então, por causa de um terrorista, né, digamos assim, um bandido, que estava preso. Então, naquela manhã mesmo, que ele morreu durante a noite, naquela manhã mesmo, 6h pouco da manhã, foram lançados 3 foguetes para o sul de Israel. Quer dizer, e foi a Jihad Islâmica que disse que mandou, mas ele, pessoalmente, era do Hamas, ele era membro do Hamas. Ativista do Hamas. E, então, é como a situação, desde o mês todo de Ramadã, que estava aquela violência, né, terror, e mata daqui, mata dali, e tinha acabado de haver aquele assassinato daquelas 3 mulheres, a mãe e as 2 filhas, e mais aquele lá do Tzomet Megiddo. Então, o governo de Israel achou melhor não fazer disso um escândalo, primeiro porque os foguetes nenhum caiu em território Território. habitado, é, pelo menos 2 caíram em Gaza mesmo, e Uhum. só um caiu em terreno baldio. Então, não aconteceu nada. Israel botou a população em situação de Alerta. alerta e deixou a vida continuar. Mas passaram-se algumas horas antes do meio-dia, dispararam 26 foguetes em menos de meia hora. Nossa. Quer dizer, aí pegou a população desprevenida e começar a correr, tirar a criança da escola. As pessoas não entendem, por exemplo, as crianças estão na escola. A escola tem um professor que está com 30 alunos. Se não tocou a sirene a tempo, e lá de Gaza, para aqueles enxovinhos próximos, o tempo que tem entre o toque da sirene e a caída do foguete é menos de 10 segundos. Nossa. Então, não dá tempo. Como é que numa escola, em 10 segundos, uma professora ou no jardim da infância vai conseguir pegar os seus alunos, botar Não, É impossível. impossível. Quer dizer, que isso é de dia. Em geral, eles mandam à noite. À noite, as crianças estão em casa, estão com os pais. Quer dizer, cada família são 3, 4 crianças, mas lá são um monte de crianças com 1 ou 2 pessoas. Então, eles resolveram não reagir, só puseram artilharia, tanques de artilharia junto à cerca de separação da fronteira de Israel com Gaza, e ficou por isso mesmo, e fica aquele falatório. O Ben-Gvir começou a explodir, porque ele que é o ministro da Segurança Nacional, e ele achava que Israel devia revidar de uma forma pesada, botar aviões para, como eles chamam, lechatear, para botar Gaza assim, achatada, quer dizer, derrubar tudo. Agora, é impossível. Isso é contra todos os direitos internacionais. Você não pode atirar assim em população civil, que não tem nada com isso. Eles lá, a população de Gaza não tem abrigo. Não tem abrigo. É. Então, é impossível. E que Israel não é terrorista. Eles jogam
assim, para É, a claro, população civil. Eles não jogam em nenhum alvo militar. Eles é, só lançam foguetes para a para os população civil, civil. né, para as A gente escolas, não pode fazer hospital. igual e Agora, negar. Israel não vai fazer isso. Isso, é E lógico. eles sabem disso, né? De modo que, então, não há. Mas aí, quando chegou a noite, eles mandaram outra vez uma, uma quantidade de foguetes, e inclusive caiu foguete numa área de construção, e lá tem muitos trabalhadores estrangeiros, principalmente da Eu China, vi isso. É. em trabalhar para ganhar melhor. Um ficou gravemente ferido, dois ficaram feridos mais ou menos, e uma casa em Sderot, que foi atingida a cidade de Sderot também, e no jardim da casa, mas os estilhaços, né, Aham, é. causam danos e podem causar feridos. Então, durante a noite, Israel Ouvidor. atacou com a força aérea duas vezes e atacou, logicamente, alvos militares, as fábricas, as oficinas, onde eles fabricam os armamentos, principalmente os foguetes, e também tudo que é material, depósito de material explosivo, que é para. Mas aí causa realmente problema, porque Israel telefona quando é próximo de hospital ou de escola e avisa para evacuar, que é para não ter vítimas inocentes. E, e de volta, enquanto isso, a ONU, o Catar e o Egito começaram a entrar numa atividade grande para conseguir um cessar-fogo, porque ninguém está interessado agora Numa em guerra, guerra com a situação que já está econômica e de perturbação, de interna. crises políticas e também externas, dos outros É, países também estão. tá O todo Egito está mundo, com problema, tá todo mundo todo mundo ferrado, está. né? Com o mal Exato. da Não é Pois uma palavra ninguém. muito É, bonita, mas a verdade é essa. Tá todo é. mundo. Mas o negócio é que durante essa noite, nessas 24 horas, mais de 100 foguetes foram lançados. Eles não param, né? E, ah, Eles não param. pois é, e aí o Netanyahu convocou uma reunião urgente do Gabinete de Segurança e não convidou o Ben-Gvir. E o Ben-Gvir foi para a televisão, para o rádio, fazer escândalo, e foi lá para Sderot para fazer reunião do partido dele, da bancada do partido dele, lá com a prefeitura, porque o prefeito, logicamente, de Sderot estava uma fera. Ele disse, plena luz do dia, as crianças não estão com os pais, então começa aquele inferno dos pais querer pegar as crianças da escola no Gárneo, ou estão na rua, porque estão de volta para casa, dependendo da série, né? Que eles estão, o horário que eles saem. Então, a confusão que causa aí os nervos, aquela É, uma o estresse, opressão né? É um tão estresse. grande, o medo de que você não vai poder salvar seus filhos É é terrível. tão grande que a população está muito revoltada. E o prefeito Será? de Sderot, então, recebeu com muito prazer a visita do Ben-Gvir, e foi um escândalo, e ele falou mal do governo, e o Netanyahu disse que ele é o primeiro-ministro e ele que decide quem é que ele vai chamar para a reunião do Gabinete de Segurança e não Ben-Gvir. E os outros deputados do partido dele, que são poucos também, fizeram maior escândalo. E nesse ínterim aí conseguiram chegar
a um cessar-fogo, a ONU, com o Egito e o Catar, mas mesmo assim, 1 hora e pouco depois do cessar-fogo, Eles lançaram. eles lançaram outra vez foguetes. E, e o povo lá do Sul exigindo do governo que revidasse. E o governo disse que não houve vítimas e que realmente se entende o problema, o desespero dos pais, das crianças, de todo mundo, mas que tem que pensar no total do país, que não está em condições agora de entrar numa guerra, que do momento que explodir lá, vai simultaneamente começar com o Hezbollah e vai começar com o Irã. Então, Israel disse que tem que se preparar para a guerra no momento e na forma como for melhor para o país, e não por pressão do Hamas ou do Jihad. E aí, no dia seguinte, na quinta-feira, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque são setores diferentes do Serviço de Segurança, mas há um mês atrás, quando foram mortas aquelas três, as duas filhas Sim. e a mãe, há um mês já tem, e a parte do Shabak, tem uma unidade especial do Exército, que é só para lidar com problemas de terror, que estão catando como procurando agulha em palheiro, os autores Tentaram daquela... do atentado. E justo na noite de quarta para quinta, eles receberam uma comunicação de informação quente, como eles chamam, quente. E aí a gente só soube depois, né? Ninguém sabe de nada. Depois é que a gente soube. Que aí vai... Isso tudo tem que ter um preparo muito grande. Primeiro tem a parte da infantaria, que entra porque foi em Shem, na cidade velha, chama-se a cidade velha como tem em Jerusalém, a cidade velha, lá tem Israel, Jenin, também tem a parte da cidade velha. Então, na cidade velha, então vai a parte da infantaria, entram com carros e isolam a área que eles querem encontrar a casa onde eles estão abrigados, onde eles estão escondidos. Então, isso é o exército. E depois tem a parte do Shabak e do Yamam, que é essa unidade de terror, que entraram na Cidade Velha vestidos de mulheres. Vestidos de mulheres, como as mulheres árabes se vestem com aquela roupa toda. Então, eles eram a isca, porque eles puseram um drone no ar. Quando essas mulheres, né, chegassem na casa, que era a tal casa, então elas iam sair do local e eles iam entrar primeiro dispararam de cima do drone e bombardearam a casa e morreram. Estavam lá os dois terroristas e mais o dono da casa, que aluga a casa para esse fim, e ele colabora. Ele ajuda, ele traz comida, ele faz tudo. Então, esses são os terroristas daquela família Dimo, né? aquela família de... Então, eram dois, e morreram os dois, e nenhum soldado saiu ferido. Esse tipo de ação é que nem em filme, sabe? A gente pensa que não existe, mas existe. Na realidade, existe. Tem aquela série, né? Que Tem um drone no ar, os outros vestidos de mulher, e passam pela casa e voltam, aí eles já sabem que é a casa, aí aparecem os outros que estavam além dos carros, então eles já entram atirando para tudo que é lado, porque nessas alturas eles já tiraram toda a população civil da região,
porque E eles, me interessa esses atingir. terroristas, eles não percebem esse movimento, nada? Eles percebem, mas o que eles podem fazer? Eles estão cercados, né? São cercados. Agora, os que estão na casa não sabiam de nada. Só quando caiu a primeira bomba que você vê depois no jornal, o teto, né? Que é casas, que É são casas interessante, né? É antigas. só, é só naquele local, né, Ruth? São, É, são as tais das bombas inteligentes, é, né? Que tem hoje foguetes inteligentes. Né? Então, aí foi uma beleza. Mas, logo em seguida, no dia seguinte, isso foi em Shrem, no dia seguinte, em Jenin, que tiveram é, também atentados. atentados e pegaram também em Jenin e conseguiram pegar. É assim uma coisa. E na quinta-feira, Não para. entre quinta e sexta, em 24 horas, na, nas cidades e nas comunidades árabes, 5 assassinatos em Nossa. 24 horas. É, Então, a polícia, aí já é com a polícia. E você não sai disso. Você vive assim num mundo que só tem balas e tiros e mortes é. e não sei o quê, e toda hora o governo se reúne nisso, entra realmente uma crise, porque do momento que, que isso aconteceu, o Ben-Gvir comunicou que o partido dele, a bancada dele na Knesset, não vão participar das votações. Então, nenhuma dessas leis, que não as que foram paralisadas, mas as outras que ainda estão sendo discutidas e votadas, eles não vão votar. Não vão votar, o governo não vai ter maioria. Se amanhã eles resolverem botar uma outra lei que até os árabes vão votar, aí o governo cai. Então, está um problema tremendo. E está com muitas queixas, porque aconteceu, por exemplo, também, mês passado para cá, um deputado jordaniano. Nós temos relações muito, muito cordiais com a Jordânia, de modo que ninguém está interessado em criar problema com o governo da Jordânia. Mas tem a passagem de fronteira da Jordânia para Israel é através de uma ponte que se chama Ponte Allenby. E lá tem um posto de vigilância, como tem em qualquer fronteira de qualquer país do mundo. Tem um escritório, você tem que mostrar o passaporte, se tem que ser a partir do lugar que você tem que ter visto, não tem que ter visto, se tem alguma suspeita para examinar, porque ali essa ponte é passagem terrestre, ou é carro, ou ônibus, ou caminhão, porque de avião não é ali, é terrestre. Então, um carro com placa da Jordânia e placa oficial, parou no posto e não sei por quê, ninguém sabe por quê, os que examinaram, eles acharam que tinha alguma coisa estranha. E se tratava de um deputado do parlamento jordaniano. Ele e mais 2 pessoas. E pediram para abrir a mala do carro Tá. para ver a bagagem. E ele achava que, como ele era deputado, que ele tinha imunidade parlamentar e que ele não era obrigado. Mas os soldados ali da fronteira disseram que não, aquela fronteira é uma fronteira quente, que ninguém passa ali, só o rei mesmo. Mas não teve nenhum aviso antes, digamos, se o presidente do parlamento de lá, ou se alguém do Ministério do Tivesse Exterior feito de algum lá comunicado. tivesse
avisado que vai passar Aham, um deputado, é outra coisa, mas não tem nenhum aviso. aham. Ele vem e quer entrar assim. Bom, resultado, tinha na mala 1.000 unidades de armas, Uhum. de vários tipos. 1.000. Meu Deus. 100 quilos de ouro em barras. Meu Tá? Deus. Só, Só isso. só isso. E ele queria entrar em Israel com Né? isso. Tá E entendendo? isso é um contrabando de armas mesmo. Contrabando sim. Para É. quem é que ele ia vender aquelas armas? Não para o exército, né? Não, não. Para os terroristas. Quer dizer que 1.000, muita, muita arma. Era um carro grande, né, Ruth? Carro grande, carro É. grande. Então, É, ele foi preso. Ele claro. foi preso e ele então alegou que ele tem imunidade, tudo bem, então vamos conversar, você vai ser inquirido. Fizeram interrogatório, mas levaram ele para a prisão, porque ali não tem espaço para isso. Levaram ele para uma prisão mais próxima. Logicamente que o Ministério do Exterior daqui avisa o Ministério do Exterior de lá, o Departamento de Segurança daqui avisa o Departamento de Segurança de lá, e todo mundo fala, e o rei ficou muito chateado, porque, de um lado, ele queria que a amizade entre os dois países tivesse acima disso e que liberassem ele em 24, 48 horas. De outro lado, ele é um homem experiente, ele sabe o que isso significa e ele também não está disposto a criar uma crise tão séria com Israel, que Israel fornece para a Jordânia água, gás e eletricidade. Só, Só isso, né? só. De modo que eles têm que Bom, entender que... em resumo, esse deputado é um terrorista, né? É um terrorista. E o problema é que as pessoas não conseguem entender. Os povos, chamados povos daqui do Oriente Médio, árabes, os árabes, são todos árabes, com exceção de Israel. Eles não são povos, como é o povo judeu. Nem os sírios eram na Arábia Saudita, nem os Emiratos, nem a Jordânia. Eram tribos nômades que viviam nos desertos aí. Cada tribo tinha a sua região, eles eram nômades por causa do problema da água. Quando terminava a água onde eles estavam, eles iam Então, procurar pronto, outro lugar. lugar. E a Jordânia ficou composta, é um país como a Arábia Saudita, como os Emiratos, que é constituída por várias tribos que se uniram. A tribo mais forte, que era ainda do avô do atual rei do Abdala, ele era a tribo mais forte. E ele era um camarada que fez relações muito boas com os ingleses na época do mandato inglês. E quando chegou a época da divisão da, da Palestina, né, ele não tinha nada a ver, mas ele já aproveitou para receber também o aval de se tornar um país independente. E no exército, bem treinado pelo exército inglês, que eles sempre viveram em paz com os ingleses que estavam aqui no Oriente Médio. E ele, uma das tribos mais fortes, depois da tribo da família do rei, é a tribo desse deputado. Então, eles fizeram pressionando muito o rei, dizendo que não é possível que eles vão fazer uma maderna lá, se não for liberado, mas não teve jeito, Israel não cedeu, e Não. enquanto ele não terminar o processo,
Quer dizer, Israel não vai querer mantê-lo preso aqui. Claro. Agora, vai devolvê-lo quando tiver decidido que ele tem que ser, quanto tempo ele vai ter de prisão, que tipo de pena que ele tem, então ele vai cumprir a pena lá na Jordânia, não em Israel. Mas ele não vai sair daqui como turista, porque senão... 1.000 armas, Ruth. Mil, Qual o país que ia entregar? Ah, pode voltar para casa, querido. Muito obrigada é, pela sua tá, visita, né? né? Vai para Tudo casa. isso É, é. acontecendo assim, um dia atrás do outro. Como aconteceu, lembra que aquele em Meguido, que um libanês, né, atravessou a fronteira do Líbano com Israel, que é uma fronteira também que Uhum. não tem muro, não tem nada assim, nenhum impedimento, é grande, e chegou e pegou uma carona, explodiu uma quantidade de explosivos que ele teve e voltou para o Líbano. Então, isso para o exército de Israel foi assim um horror, Vergonha, né? uma vergonha. Então, eles abriram um processo especial e uma unidade especial que começou a, a fazer uma pesquisa em terra. 3 unidades ao lado de 3 lá e de um rio, na fronteira norte, e só com miluimnik, só soldados, tem muitos oficiais, principalmente, com muita experiência, que cortaram a rede, ultrapassaram, entraram em solo que não é nem Egito, nem Líbano, nem Israel. É uma zona neutra, que foi decretada pela ONU. Mas Israel queria descobrir por onde que um camarada pode sair do Líbano e entrar em Israel com essa quantidade de armas e material explosivo. Então, isso também foi agora. É. Essa unidade lá trabalhando, e aí o que faz? Vem o ministro do exterior do Irã, que nunca visitou o Líbano, resolveu visitar o Líbano e veio visitar a fronteira com Israel. E daqui do lado de cá, fotografaram ele lá na fronteira. Quer dizer, todo mundo está vendo que Provocação. tá havendo um aquecimento, né? Quer dizer, alguma coisa tá cozinhando. E tudo isso está acontecendo. Tudo isso Quer está dizer, acontecendo. a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas o governo sabe, né? O governo sabe. Agora, isso, por exemplo, no jornal de sexta-feira, teve um artigo enorme sobre essa experiência de conhecer com os pés, eles falaram, o trajeto que os terroristas do Líbano podem fazer para entrar em Israel, sem ser exército. Uhum. Então, toca isso aí. E, no meio de tudo isso, a, as ondas de terror continuam. Teve outra vez em Hawara, outra vez atentado de faca essa semana. E o governo realmente está meio desorientado. Está Está muito desorientado? ah, Está desorientado? desorientado, porque aqui disse o seguinte: se você não cria uma situação de defesa que seja muito violenta e que mostre ao teu provável inimigo o que espera por ele se ele tentar fazer alguma coisa, então você está errado.
Mas, entendeu? Ruth, mas pelo que você falou, existe uma situação aí que está se preservando para uma coisa maior. Não é Exatamente. uma questão de não fazer porque não tem porquê, Não, não tem como fazer. É não, exatamente por precaução, né? por precaução. Então, é preciso que os prováveis inimigos vejam que está se fazendo, está se preparando, que existe conhecimento do que eles fazem, por onde eles vêm, quais são as intenções, de modo que o governo, quando tudo isso está acontecendo politicamente, o governo está instável, É. porque não é só o Ben-Gvir que está ameaçando de balançar com o governo, mas também o Yadut Torá, porque com essa paralisação Das leis da, para os das israelitas. leis, então ficou parado também a lei da convocação dos Haredim para o exército. E eles, dessa vez, tem um ministro que disse que, se essa lei não for votada antes até da lei do orçamento, que é esse mês, que eles vão Mas sair é do governo. só na base dessa chantagem, né, Ruth? O país com uma ameaça iminente de terror, Pouco de informado, perigo, e eles só estão preocupados com a bendita lei. com o grupo O que deles. adianta ter uma lei para proteger eles se o país Não importa. é É indefeso, essa né? lei É, que eles querem. Hoje já é dia sei, 6, que dia é? sei 6, né? demais. Quer dizer, até o dia 20 tem que votar o orçamento. Eles querem que, antes disso, a lei deles Da lei deles. seja antes do Uhum. orçamento, está entendendo? E, além disso, eles exigiram também que Israel forneça eletricidade para todas as cidades e todos os Yeshuvim Haridim kasher. Ah, Isto sim, quer dizer sim. eletricidade kasher, porque eletricidade funciona 24 horas por dia, sábado, Aí corta Yom a Kippur. luz, corta a luz, Né? aí corta a luz na hora que começa o Shabat e só volta a É, luz quando termina o Shabat exato, deles. Mas eles deles. não, eles querem ter luz. Mas eles querem ter luz, então você tem que ter um sistema Especial. onde, especial e tem que instalar também um sistema especial em todas as casas, em cada casa, cada prédio. Gente, Tudo isso às custas mas do governo, o povo, né? logicamente. É. Então, Quantos Haredim existe hoje em Israel? Quantas famílias, mais ou menos, você sabe? eles representam 12,5% da população. É muito, né, Ruth? É muito. É. E são famílias grandes. E eles estão concentrados em lugar, por exemplo, Jerusalém. Jerusalém é a capital do país, É, entendeu? Se eles começam a fazer muita desordem em Jerusalém, é. não basta que você tenha parte dos árabes de Jerusalém que tem passaporte, que tem identidade israelense. E ainda tem os Haredim, que eles querem só, eles só pensam nas necessidades específicas deles. É um mundo à Não parte, né, Ruth? importa, Eles vivem não, uma realidade à parte, né? não importa nada, não importa nada. E as manifestações, Ruth? A quinta-feira Continuam mais brabas, inclusive na quinta-feira, anteontem, que agora toda quinta-feira é o dia da confusão. é.
Então, eles marcam lugares onde vão fazer Para tudo. parar tudo, mas continua a mesma coisa. Sábado foi realmente também, sábado à noite, incrível a quantidade. Pessoas. E o interessante é que há pouco tempo saiu uma pesquisa, não aqui, não foi feita aqui, no exterior, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, dizendo que quando essas modificações ou essas revoluções brancas, que não são revoluções armadas, que o povo resolve fazer contra o governo, tem realmente força e consegue mudar Aham. as coisas, contanto que pelo menos 3% da população esteja envolvida nas manifestações. E nós estamos chegando Temos. lá. É. É. De modo que o governo está desorientado. O E governo está nesse momento não é desorientado, bom isso, né, Ruth? Não é bom. não. E na quinta-feira, quando o próprio ministro da Justiça organiza, como eu falei na semana passada, uma manifestação que é contra o O próprio ministério que ministério ele dele dirige, né? é um tiro do pé, né, Isso, Ruth? É tiro isso do pé. é, tirar o pé. É. Caiu muito mal. E todas as verificações de opinião pública que foram feitas, cada vez mais está baixando o Likud em números de deputados eleitos e a falta de confiança do povo no governante, no primeiro-ministro É. e principalmente no Ministério da Segurança e no Exército, que justamente lá eles apoiam, em todas essas pesquisas, apoiam o Gallant, que é o ministro Defesa. da Defesa. E agora o que está acontecendo? O Gallant se projetou, ele está sendo convidado para ir aos Estados Unidos para encontrar com os parceiros dele, que eles têm muitas atividades de defesa, inclusive exercícios militares, e fazem em conjunto com os Estados Unidos. E o Netanyahu simplesmente disse que enquanto ele não for convidado pelo Biden a ir aos Estados Unidos, Ninguém vai. nenhum ministro não vai para coisa nenhuma. É. E ele realmente também ele não precisa de muitos inimigos para também. Você já imaginou? É. Não vai. Ninguém. Coitado, né? A Então, baixa estima dele tá lá embaixo mesmo, né? está lá embaixo, logicamente, e merece, É, o que ele queria, né? merecido, É, merecido. Merecido porque não fez por não merecer adianta. outra coisa, realmente. É um caso sério. É, Ruth, E então as realmente, coisas. lá no, os deputados, tem muitos deputados do Likud que estão agora fazendo o mesmo, ameaçando de votarem contra no plenário ou simplesmente Não não apareceu. aparecerem. Ou seja, esse governo está balança, mas não cai. Está balançando muito. Está Ruth, balançando uma situação muito. do governo cair, quem é que assume? Cai o quê? Se o governo cai, quem é que assume? Tem que ter eleições em 90 dias. Imediatas. 90 dias. A lei diz que esse mesmo governo se transforma em governo Provisório. provisório e são convocadas eleições para 90 dias, prazo de 90 dias. É, Que é uma coisa que eles não querem, porque se tiver eleições agora, o Likud vai perder. é.
Mas, em compensação, ele também não está numa situação muito confortável, Não, porque ele está dos dois lados, essa coalizão aí está. está ruim, porque, inclusive, engraçado é porque esse ministro do Yaduta Torá, ele disse na reunião do governo, ele disse, eu não tenho problema nenhum de fazer coalizão com outro partido que não seja o Likud. É, que beleza. Ele não é um partidão, ele tem só 7. Mas Mas como a maioria que o Likud tem é 64, se são 7, acabou, acabou. acabou a maioria. É, Ruth. Realmente as notícias não são muito É, animadoras. não, a gente, de um lado, vê que, do ponto de vista de as ações militares, quer dizer, pode demorar um mês, mas realmente o serviço de informação acaba encontrando os É, assassinos e eles são pegos, ninguém fica solto. aí fica, graças Agora, a Deus. e com o exército, idem. Agora, do ponto de vista político, ponto de vista econômico, de educação, de saúde, de tudo, está tudo um aumento, né, É, diário custo de vida, né? de todos, principalmente dos leites e todos os derivados É, do leite. E não só, porque no momento que se sobe o leite, sobe também tudo, né? o bolo, o biscoito, É, o tudo que é feito com leite, sorvete, claro, tudo que leva leite leite. é, Ai, aumenta Ruth, tudo. Manteiga. é uma situação que não tem assim uma coisa muito promissora, né? A gente está vivendo um momento realmente difícil. É um problema difícil por É, causa desse problema de ego. E agora é, também alguma ameaça tem sobre o Netanyahu com relação ao processo, né? A um dos processos, que a conselheira de justiça do governo, ela disse que se que ele está apelando, o Netanyahu, os advogados dele, né? Estão apelando para fazer um acordo em vez de pena de prisão, fazer um outro acordo, como se fosse agora, como se usa muito, fazer, remover o processo do tribunal para esses tipos de conselheiros. não. Então, ela disse, tudo bem, com uma condição, que ele se demita. É ruim, é ruim dele se demitir. Ele quer vantagens no processo, não Mas ele quer não quer, sofrer lógico, pena. não. Aham. Tudo bem, tudo isso aconteceu porque ele em, é, estava em cargo de primeiro-ministro. É, Ele larga o cargo, toda essa importância do crime dele diminui, você se demite e pronto. é ruim. Imagina, se ele fez o que fez para chegar onde ele está, se ele vai se trocar assim, facinho. Não vai não, né, Ruth? Escuta, ele já está há 15 anos, É. chega, Oh, não, com certeza, já, mas chega pra já gente, pode ir para né? Não casa, para ele. já E pode ir para casa. agora ele não tem só a oposição, agora ele tem os próprios Ele tem, pois ele tem oposição dentro de casa. dentro de casa, exatamente. Dentro de casa ele tem oposição. É, não está agradando. Agora, na terça-feira, tem a primeira parte da Eurovision, Não, né? Que Israel, embora não seja da Europa, participa. Israel participa da Eurovisão. Então, a candidata, a representante de Israel,
ela foi escolhida para a semifinal, quer dizer, a semifinal vai ser na terça, É, e no sábado que vem, a final. é. E dizem que ela tem grandes possibilidades, só que ela foi entrevistada pela imprensa internacional, porque ela já está lá em Liverpool, né? Que já É, os últimos ensaios são feitos lá. Vai ser em Liverpool, na Inglaterra, é. e ela foi entrevistada pela televisão lá, e ela disse que ela tem receio de que a situação política e econômica e no campo internacional com relação a Israel Influencie. pode prejudicá-la nos pontos, quer dizer, que são os A gente sabe países, que né? sim, né? E a É, a gente sabe que gente sim, sabe né? que sim. E ela disse que tem muito receio de que É, ela seja prejudicada pelos problemas políticos de Israel. Né? a gente sabe Isso que tudo vai ser. é, Mas não tem jeito, né, Ruth? Assim é. é, porque É isso, uma Ruth. situação, Tem alguma coisa interessante, de bom, assim? tem aí os jogos de futebol que É, jogo de futebol. começaram. Meu cunhado veio para cá, meu cunhado adora futebol. Ele é fanático por futebol. E ele falou assim: ah, mas aqui em Israel não tem futebol. Ele não viu nada, ele queria visitar o estádio. Ele falou assim: dificilmente eu moraria aqui, porque aqui não tem futebol. Aqui Não tem tem futebol, futebol. Ruth? Tem muito Tem futebol. muito futebol? Sim, Quais tem são os muito principais futebol. times aqui de E tem Israel? aqui, minha filha, tem jogos daqui, Ah, não digo os internacionais. ah, Tem duas ligas de futebol aqui. Tem a Liga Nacional, que é a mais elevada, e tem a liga mais segundo estágio, que são dos times piores. Tem duas ligas. Das ligas dos grandes clubes, ah. os jogos atraem 30.000, 40.000 pessoas. Grande time de Israel, assim. No Brasil é o Flamengo, o Corinthians. Sim, mas aqui, Aqui é aqui quem? é assim, é o Beitar, é o Apoel, são os times grandes. Ah, Agora tem em Tel Aviv tem o time grande, em Haifa tem o time aqui grande, de em Tel Aviv, Beitar qual é o tem time grande? Tel Aviv é Maccabi? Apoel, Ah, apoio. Mas tem o Maccabi Apoel. aqui também, não tem? Tem E tem Maccabi, tem estádio, tem Apoel, estádio. tem Beitar, tem. Agora, os estádios maiores são em Jerusalém, Ah, Jerusalém? em Jerusalém, que na época que o prefeito era não, é o nome dele, esqueci agora o nome dele. Ele conseguiu donativos, né, de fora, construiu um belíssimo estádio de futebol. Mas tem em todas as cidades, tem em Natânia tem um ótimo, em Haifa, Então, tem Ruth, me explica todas uma as coisa. cidades. Aproveitando o assunto só para a gente ficar mais leve, esse, aqui em Israel tem álbum de figurinha de jogador de futebol? Álbum de figurinha, eu acho que tem, eu acho que E só que aqui não tem banca de jornal. Onde é que se compra essas coisas? não tem banca de Tem jornal. banca de jornal aqui em Israel? Tem, geralmente em lojas Tem loja, né? sim, são nessas lojas que vendem amendoim, não sei o quê, essas Onde tem coisinhas, vende loteria? bebida, loteria. Lá tem, Tem claro que figurinha? tem. É, Então tá. tem. E tem, Ah, minha filha, tem programa de ah. futebol todo dia. É, tem um canal aqui, Programa né? no rádio falando, dizendo quais foram os jogos, e se irradia aí na televisão. E sábado tem jogo, e tem também, durante a semana, à noite, às 7 horas da noite, tem times que, por exemplo, onde eles têm muitos adeptos que são religiosos, e aí
não viriam no sábado, aí eles jogam no domingo à noite, às 7 horas da noite, Ah. às 7 às 9. Tem muito futebol. Você tem um time seu de É o preferência? esporte predileto. Hein, Ruth? Você tem um time seu de preferência? Eu não. Não, né? Eu acho que o futebol daqui é muito ruim. Muito, muito pelada. Se bem, pois é, você vê que, contudo, esse ano, né, a seleção de Israel conseguiu entrar nas finais para poder participar do Mundialito, É, né, digamos, mas aí é lá na Indonésia e agora estão não pode. procurando um outro lugar para achar lá É, Ruth. no Que América do absurdo, né? Sul, Misturar esportes com. país. Mas É. Não, eu tem pensei que muito. aqui fosse mais o forte aqui é basquete também, né? Basquete tem muito, mas basquete é mais limitado, Né? porque são 5 jogadores, né, cada Sim, time. é, E no futebol são 22 cada time, porque eu todo sei. time tem. São 11, mas todo time tem os reservas. Aham. E tem muitos times, inclusive árabes, e também das cidades árabes que estão Olha, na Liga de Israel. É. ótimo. Então, agora, meu cunhado já tem um bom motivo para Não, morar em ele Israel. perdeu os jogos, porque tem toda semana, Não, toda ele falou que um semana. dos motivos que ele não viria morar em Israel seria o Não, futebol. ele Então, pode vir, agora, ele pode vir pode tranquilo vir. que tem futebol para ele. Você passa para ele o link no internet É, dos times de futebol em Israel. tá certo. Todos os times e todos tem muitos adeptos, muitos É, adeptos. porque É realmente o, eu não acompanho, eu é o esse ano eu esporte, não vejo. é o esporte das multidões. É, Não tem nenhum outro é uma esporte que paixão junta mundial, né? 30.000 pessoas. É verdade, é verdade. Não tem, É. tem nada. Ah, que Nós bom. que Hoje eu vou dormir mais feliz depois dessa notícia. é, Querida, vamos torcer aí para as notícias. Como sempre, a gente termina, né, com é, pensamento positivo esperando isso, e exatamente, as esperando coisas que os melhorem. foguetes caem de volta lá para eles, não a população de Gaza, que, coitados, não tem culpa, mas que deu uma parada aí com esse Te conflito contar, aí, que não é bom para ninguém, né? esses 104 foguetes estão causando um problema tremendo para o Netanyahu, Pois é. porque eles até hoje não perdoam que a revida não foi à altura do número de foguetes. Ele deve saber o que faz, né, Ruth? Nesse ponto, ele não. É, ele Você, deve na saber sua o que faz, opinião, mas você o acha que Zé ele está. Povinho é É, que sofre, que eles disseram que eles estão cansados. não, é Passados verdade, muitos anos. não é fácil, realmente. É porque não está na nossa cabeça, né? Exato, exatamente. É, é É isso. isso aí, menina. Então tá. Uma boa Ok, semana para você muito e que a gente só tenha obrigado. boas notícias. Muito obrigado para você, para os nossos ouvintes, espectadores. Uma ótima semana. Que tenha só coisas boas. Isso aí. Psorot Tovot. Beijo, Ruth. Um beijo.